Olá pessoas, eu sou o Léo. E eu sou o Miguel. E esse é o canal Piuí. O terror é um gênero muito popular entre as pessoas, especialmente aqui no canal Piuí, que surgiu falando sobre várias sagas do terror. E uma constante que a gente percebeu é que muito filme utiliza a religião como pano de fundo para contar suas histórias, como é o caso de O Exorcista, Bebê de Rosemary e até A Profecia. Mas todos esses exemplos que o Miguel citou são de filmes muito populares. Acontece que também tem muitos outros longas que abordam religião, fazem horror, mas que acabaram não ficando tão conhecidos assim do público geral. Atiçaram minha curiosidade, mas agora tem minha atenção. E um bom exemplo disso é O Homem de Palha, filme que aparece hoje aqui no canal Piuí em mais um Filme Stop. Então apague as luzes aí do seu quarto e acenda o seu espantalho, porque agora a gente vai falar sobre The Wicker Man. Peraí, Homem de Palha? Aquele do Nicolas Cage gritando Not the Beast, not the Beast! Not the beast! Ah! Open my eyes! My eyes! Ah! Não esse, a versão original de 1973. Quero like, like, like! Lá na década de 60, o britânico David Payner escreveu um roteiro que contava a história de um policial extremamente religioso cristão que investigava um assassinato envolvendo rituais estranhos. Isso não é coisa do capeta, gente? Porém, a ideia não deu muito certo, não conseguiu investidores e ele transformou isso que seria um roteiro de um filme num livro chamado O Ritual, lançado em 1967. Foi esse livro que chegou até as mãos do roteirista Anthony Sheffer e do ator Christopher Lee, conhecido por ser o Saruman de O Senhor dos Anéis. E o Drácula também, né? E o Drácula, aliás, nessa época, Christopher Lee era muito mais conhecido pelos seus papéis em filmes de monstros, como o Drácula. E ele já estava meio cansado disso, ele sentia que precisava de alguma coisa que exigisse um pouco mais dele enquanto ator, algum projeto um pouco mais ambicioso e diferente desse tipo de horror que se fazia na época. Em primeiro lugar, eu gosto de inovar. Então, quando esses dois leram O Ritual, eles perceberam que existia ali o que ambos estavam procurando, um filme de terror diferente. Só que isso não estava muito bem nas páginas do livro. Então eles usaram basicamente a sinopse daquele livro para criar uma história original que se transformaria em um dos maiores clássicos cults da história do cinema de terror. Lançado em 1973 no Reino Unido e 1974 no resto do mundo, O Homem de Palha tem roteiro de Anthony Sheffer e direção de Robin Hardy, que dirigiu apenas 3 filmes na vida inteira dele. Eu não gosto de trabalhar, não. No enredo conhecemos o Sargento Howe, um cristão devoto que é enviado até uma pequena ilha na Escócia para investigar o sumiço de uma garota. Ele chega lá sozinho com seu avião anfíbio e quando ele vai entrar na ilha, o pessoal já começa a falar aqui não, você não pode entrar, não sem autorização do Lord Summer Isle. E o nome dessa ilha também é Summer Isle. Só que o negócio é o seguinte, o Howe é policial, então ele dá o famoso carteiraço e fala, eu vou entrar aqui sim. Que não vai dar, pai, não vai dar essa porra, rapaz. Sai de casa, comi pra caralho, porra. Howie desce ali, começa a falar com os moradores e começa a mostrar a foto da garota desaparecida, a tal da Howe Morrison. E ele começa a falar, você já viu essa garota em algum lugar? E todo mundo aplica a egípcia, fala, nunca vi, nem sei quem é. Nunca nem vi. Mas o sargento, ele fica com uma pulguinha atrás da orelha e não confia muito nessa galera. Então ele continua a investigação dele e acaba descobrindo o suposto endereço da mãe da Howe. E chegando lá, ele conversa com ela e fala, você sabe onde é que tá sua filha e tal? E a mulher começa a se fazer de louca. Making inquiries about your daughter, we understand that she's missing. Missing? My daughter? O Sargento Howe, então, pega a foto que ele tem da menina e mostra pra ela. E aí ela fala, gente, essa daqui não é minha filha tá ali dentro desenhando.
E aí o Sargento Howe entra e tem de fato uma garota desenhando. Ele chega nessa garota e fala, você conhece essa menina aqui e tal? E ela, sim, essa garota virou uma lebre. E inclusive ela tá desenhando uma lebre ali, pintando e tal. E esse policial não entende bolhufas, como é que virou uma lebre? Do que ela tá falando? Será que é uma guria maluca? O lugar pra dar maluco. O Howe sente que algo de errado não está certo. Só que já anoiteceu, tá na hora de dormir, então ele procura uma pousada ali. Nesse local, ele conhece a filha do dono da pousada, a Willow, que é uma mulher muito bonita, muito carismática e muito folgosa. Ela começa a olhar pra cara dele, joga um charminho, mas ele é um cara extremamente religioso, ele não dá muita trela, e daqui a pouco o bar inteiro começa a cantar uma música que supostamente seria muito ofensiva, mas ela diz o seguinte: a filha aqui do taverneiro é uma safada, é uma prostituta, e todo mundo já pôde ter uma noite com ela. Eles começam a cantar isso, e ele não entende como uma música tão ofensiva poderia ser aceita naquele local, e especialmente porque que a filha do taverneiro aparentemente está gostando da música. But I sing of the baggage that we all adore. The landlord's daughter, you'll never love another. Aí ele fica já meio chocado com a promiscuidade dessas pessoas, mas tem outra coisa que chama ainda mais a atenção dele. Na parede estão as fotos do Festival de Maio, uma tradicional celebração que comemora a chegada do verão, que agradece pela colheita do ano seguinte. Pela colheita do ano seguinte é foda, né? Obrigado. Obrigado pela colheita que eu vou receber. Uma tradicional celebração que comemora a chegada do verão, agradece a colheita do ano seguinte, já prepara todo mundo para uma nova colheita ali, entendeu? Agradece a plantação do ano seguinte? De novo eu falei isso? Tu tá maluco, velho? Uma tradicional celebração que comemora a chegada do verão, que celebra a colheita do ano anterior, agradece, pede, deseja. Uma tradicional celebração. Uma tradicional celebração que comemora a chegada do verão. Ela também agradece a colheita do ano anterior e deseja que para o ano seguinte uma colheita ainda melhor chegue. E aí ele vê na parede várias fotos de celebrações desse festival. E todas elas têm uma jovem garotinha, tipo a Rowan Morrison, e toda a colheita do ano anterior, entendeu? Porém, a foto do ano que acabou de passar não tá ali. Daí ele pergunta pro taverneiro e fala, cadê a foto dele? Caiu e quebrou. Mas ele sabe que isso é estranho, mas tudo bem, né? Vamos continuar a investigação. Ele pede um prato de comida e o que entregam pra ele é uma coisa estranha. Ele não tá acostumado com aquela cor de feijão, com aquela textura de carne. Ele acha um pouco estranho e fala... mas então me dá uma maçã aí. E aí a filha do taverneiro fala, não, a gente não tem maçã. Daí ele fala, mas não são vocês que vendem maçã pro continente e tal? Vocês têm isso aqui como um grande diferencial? E daí ela fala assim, deve ter vendido tudo. I expect they've all been exported. E isso pode parecer só uma piadinha que ela faz, mas vai ser muito relevante pro futuro desse roteiro. Isso aqui são indícios de que eles estão sem comida. What a fucking mystery. Um detalhe marcante desse filme e que afasta logo de cara uma porrada de gente é a quantidade de músicas que tocam aqui. Ele é praticamente um musical do terror, entendeu? Toda hora vai ter alguém em algum lugar cantando e tal. E as letras são extremamente importantes para a gente entender o que está acontecendo no filme, porque não são músicas soltas. Essas músicas falam sobre coisas importantes do roteiro. E essas músicas são o que contribuem para transmitir estranheza pro personagem do Howe e também para quem tá assistindo, entendeu? Porque ele se sente muito deslocado, ele se sente num lugar onde todo mundo é muito diferente, é muito promíscuo, é muito estranha a maneira como eles parecem estar conectados e tal. E também porque ele é um cara extremamente religioso, cristão, e ele não vê nenhuma coisa relacionada ao cristianismo. Cadê as cruzes, as igrejas? Cadê a celebração a Jesus? Então, seja você religioso ou não, você também começa a sentir essa estranheza, porque claramente tem algo de errado e suspeito com aquelas pessoas. Tem parada errada aí, irmão. E naquela noite acontece uma coisa que deixa ele de orelha em pé, que é o seguinte, naquela rua ali, perto daquele bar, tem umas pessoas transando.
entendeu? Várias pessoas, uma grande orgia. E ele assiste aquilo ali e fica completamente escandalizado. Gente, esse povo do Pilão é uma vergonha. E fora essa promiscuidade toda na rua, quando ele chega num hotel à noite, ele vê um cidadão na rua com um garotinho. E aí ele tá falando com a Willow, a filha do taverneiro. E ele começa a conversar, tô mandando aí que a noite seja boa pra vocês, que você tenha prazer, que ele tenha prazer também. A gente se vê no festival de maio, vai ser muito top, agora aproveita o tempo aí. Sexy. E ele começa a enxergar aquilo lá e ele pensa assim, rapaz, esse garoto tá sendo enviado pra fazer essa fritação de bife aqui no quarto ao lado. E de repente ele começa a ouvir os sons. E daí, nesse momento, muitas pessoas podem se correlacionar com essa história, especialmente o Léo, que foi numa pousada esses tempos e tinha um casal transando ao lado, né? Uma pousada de Gramado, que eu paguei uma fortuna pra ficar uma diária e ter paz. E sabe que eu encontrei 2 pessoas transando e gritando no quarto ao lado. Foda. Literalmente. Mas, além de ouvir essa gemessão toda, ele também ouve a Willow falando que logo vai ter chuva, que o Lord Summerisle vai mandar chuva e não sei o que lá, e que em 2 dias vai ter um ritual muito importante para aquele vilarejo. E ele pensa, será que isso tá conectado com a menina? Ele começa a ficar desconfiado. E no dia seguinte, com essa desconfiança toda, ele vai até a escola procurar essa garota e fala com a professora, vocês conhecem a tal da Rowan e tal? E eles falam, não, nem sabemos quem é, nunca vimos na vida e tal, mas ele sabe que esse pessoal da ilha é muito estranho, então ele começa a investigar um pouco mais e vê uma carteira vazia ali. Ele chega ali e fala, peraí, quem que senta aqui? Ah, ninguém quer falar e tal, todo mundo se faz de louco. Ele fica brabo, aplica o carteiraço e fala, eu sou policial, se não me ajudar eu vou prender geral aqui. Eu sou a lei. Ele vai lá e pega o livro lá de chamada e percebe que a garotinha estava lá, mas ela não está na escola. Então ela estudava ali sim e todo mundo ali tá mentindo junto. E aí ele sai dali, conversa com a professora, tenta meter ela na parede, mas a professora fala pra ele, é que a Rowan, assim, ela não tá mais viva, mas ela também não tá morta, porque a nossa religião é diferente, você não entende os conceitos, então ela aplica o famoso papinho nele. Só que o Howie descobre que essa garota está embaixo da terra, então ela está enterrada. Ele sai da escola, vai até o cemitério e ele encontra lá o túmulo de Rowan Morrison. E o coveiro fala pra ele que ela foi enterrada mais ou menos há uns 6 meses. E ele quer abrir esse túmulo, ele quer examinar essa garota para ver, só que eles falam assim, você não pode fazer isso, você tem que ter autorização de quem comanda essa ilha aqui, você tem que ir lá falar com o tal Lord Summerisle. Melhor você perguntar lá no Poço Piranga. E Homem de Palha é um filme que parece ser simples, parece ser só uma investigação, mas tem várias coisas que eles vão colocando na trama que você começa a perceber e tentar descobrir qual que é o verdadeiro significado daquilo e a trama enriquece cada vez mais. Por exemplo, quando ele chega na escola e encontra aquela carteira lá, ele abre ela e lá dentro tem um besouro amarrado numa corda em volta de um prego. E a menininha comenta, quanto mais ele anda, mais preso ele fica. E isso é basicamente o que está acontecendo com o nosso protagonista. Quanto mais ele entra na ilha, quanto mais perguntas ele faz, mais preso ele vai ficando. E quem também ficou dessa maneira, meio preso, ou melhor, meio perdido com esse filme, foi a audiência na época em que ele foi lançado. Nesse período, o cinema de horror era muito mais associado com criaturas ou com imagens chocantes. A gente teve em 73 o lançamento de O Exorcista, aquele que talvez seja o maior filme de horror de todos os tempos. E eram obras muito visuais que pegavam as pessoas. Era o Drácula, era o Frankenstein, era não sei o quê. Então, quando surge um filme de horror que na verdade nem tem muito esse aspecto de horror e muito mais de um musical quase, de um suspense, as pessoas estranhavam, elas assistiam isso aqui e não entendiam muito bem o que estava acontecendo, sabe? Mas o horror de O Homem de Palha tá justamente na estranheza, no desconforto, em saber que existe um complô com muita gente ali que tá sim passando a perna no Howie. E você assiste o filme e fica o tempo inteiro falando pra ele, sai daí! Sai daí! Só que ele não sai, ele é um policial e extremamente religioso. Então ele encara essa missão de salvar a garotinha como o dever da vida dele. Então ele não vai parar até encontrá-la.
E é desse jeito e é porque é. De volta ao vilarejo, ele decide ir até o Lord Summerisle, mas antes disso ele encontra uma mulher que tem uma filhazinha ali que tá com dor de garganta, e aí essa mulher pega um sapo, bota na boca dessa criança porque supostamente isso iria a curar. E nesse momento ele já tava achando tudo muito estranho, mas aqui ele meio que completa o pensamento dele que aqui só tem maluco, né? Mas é uma grande glória do roteiro conseguir construir um povo realmente, entendeu? Porque essas pessoas, elas parecem de fato uma comunidade que existe e eles fazem essas coisas com tanta naturalidade que a gente começa a comprar a ideia de que essa comunidade poderia existir. Essas pessoas que estão nesse filme, que parecem completamente loucas, elas podem existir em algum lugar do mundo. E isso é muito legal, porque o filme não cria algo totalmente fantasioso, sabe? É absurdo, mas ao mesmo tempo ele consegue vender isso de uma maneira que parece real. Sem saber que era impossível, ele foi lá e fez? Bom, mas vendo isso, o Howie decide ir falar com o Lord Summerisle. A caminho, ele vai encontrar um monte de jovens nuas, saltando numa fogueira e adorando o deus da fertilidade. E aí ele pensa, meu Deus do céu, em que buraco que eu fui me enfiar? Mas ele chega no castelo do Summerisle. O Summerisle começa a conversar com ele e ele fala de uma maneira muito condescendente. Ele é muito respeitoso, explica que há muito tempo atrás o vô dele comprou essa ilha, chegou e não tinha nada e começou a fazer vários processos, e era um homem muito sábio. Ele sabia como transformar essa ilha num local próspero e foi exatamente o que ele fez, passou esse conhecimento pro pai dele, que passou para ele. Mas aí o personagem principal fala, mas aqui é todo mundo pagão, vocês não acreditam em Jesus, vocês não têm religião. E aí o Lord Summerisle fala, não, a gente tem a religião, só que é diferente da sua. A gente tem a nossa religião. E o detetive fala, mas vocês são malucos, olha só essas garotas peladas dançando em volta de fogueiras, e aqui tem um momento de ouro pra mim, que é o Summerisle falando, mas é claro que elas estão peladas, de roupa é muito mais perigoso pular por cima de uma fogueira. But they are naked. Naturally, it's much too dangerous to jump through the fire with your clothes on. Tipo, é uma parada muito bizarra de ouvir, mas ao mesmo tempo mostra que mesmo bizarro, esse povo tem uma certa lógica no agir, entendeu? Eles se organizaram dessa maneira que pra gente é estranha, mas que pra eles faz sentido. Muito bom ser maluco. E ele começa a falar também sobre o deus da fertilidade, por exemplo, que aquelas mulheres vão adorar o deus da fertilidade para um dia, quem sabe, elas serem fecundadas. E aí o Howie começa a falar para ele, isso não faz sentido, isso é um absurdo. E o Summerisle usa isso contra ele, porque ele fala assim, elas estão adorando o deus da fertilidade porque elas precisam ser fecundadas de alguma maneira. Jesus, por exemplo, como que você acha que aconteceu a fecundação dele? Maria não era virgem? Então elas estão fazendo algo similar, porém é da nossa maneira. A gente tem os nossos deuses e as nossas crenças. And what of the true God? Well, he's dead. He can't complain. He had his chance, and in modern parlance, blew it. E isso é o ouro do filme, cara, você pegar esse embate de pensamentos, de religião, porque hoje em dia a gente tem vários costumes religiosos que vêm do catolicismo e tudo mais, que pra gente é completamente normal. Sei lá, Caravaggio, as pessoas andando no meio da rua. É um costume que pra gente é comum porque está intrínseco na nossa sociedade. Só que coisas diferentes, quando a gente vai pra outras culturas, ficam estranhas pra gente, mas é justamente porque é uma cultura completamente diferente da nossa. E o Summerisle também fecha isso tudo falando, olha, quando meu avô estava aqui, a terra era totalmente infértil, ela não fazia nada. Mas depois que ele trouxe rituais... Ah! Fui castigado por Deus! Olha, quem mandou duvidar da... Maldito Summerisle! Pra quem diz que não tem café, tem muito café. Tem café na minha cueca. Bom, voltando aqui, depois de enfurecer o deus do café, né? Depois de ter enfurecido o deus do café, o Lord Summerisle fala pra ele que desde que eles começaram a adorar deuses antigos, como o deus do sol, o deus da fertilidade, desde que eles começaram a fazer esses rituais, nunca mais houve fome naquela ilha. O local, que era totalmente infértil, se desenvolveu e hoje é conhecido por produzir alguns dos melhores frutos da humanidade. What he did, of course, was to develop new cultivars of hardy fruits suited to local conditions. Depois desse papo, o Howie vai embora dali com a autorização de desenterrar a garota. E quando ele abre o caixão, sabe o que tem lá dentro? Uma lebre. Então aquela garota que diz que ela virou uma lebre, será que ela tinha razão? Na verdade não é nisso que ele acredita, e sim que estão tentando enganá-lo. Então ele pega essa lebre, leva até o Lord Summerisle e fala, que é isso, meu irmão? Que é essa parada aí? O que aconteceu com ela? E aí o Lord, que é um arrombadinho, fala assim pra ele, o detetive aqui é você. I think that you are supposed to be the detective here.
É uma ótima resposta. Ele decide que já que o cara falou que ele é o detetive, então ele vai dar uma detetivada mesmo. Ele vai atrás do cara que tira as fotos de todos os festivais de maio. E aí ele começa a procurar lá nos negativos e tudo mais, até que ele encontra sim uma cópia da foto do último festival. E quem estava naquela foto era Rowan Morrison. Só que ao redor dela não tinha nenhuma colheita, porque provavelmente aquele havia sido um ano muito ruim para esse povo. Eles não teriam colhido nada. É por isso que quando ele chegou no hotel não tinha maçã. É por isso que tinha aqueles produtos tão esquisitos que foram servidos a ele. Esse povo estava mais uma vez sofrendo com a fome. E aí ele deduz: nesse dia eles sacrificaram Rowan Morrison. E ele decide que vai voltar para o continente, dessa vez trazendo vários policiais para investigar e prender quem foi o responsável por isso. Mas antes disso ele tem que voltar lá até a pousada para dormir. Ele vai lá, vai pro quarto dele e começa a ouvir a tal Willow numa gemessão, numa esfregação, cantando, chamando ele, falando: vem meu amigão, vem me pegar, pode vir que eu tô que tô. E ele fica com uma vontade, ele fica com uma dureza ali, grande, ele tá louco para abrir aquela porta e dar no meio, mas ele aguenta a noite inteira. Feliz o homem que suporta a provação. Esse filme aqui exala sexualidade, porque assim, eles cultuam dentro desse vilarejo o deus do sol, mas especialmente também o deus da fertilidade. Então tem vários momentos que eles vão falar sobre sexo, a sexualidade é super abordada, até entre jovens aqui, só que para nossa cultura, nossa sociedade, isso não é tão normal assim não. Então esse filme aí pode afastar muitas pessoas, porque a nudez aqui é completa, né? It is the image of the penis, which is venerated in religions such as ours. É muita gente pelada, mas olha que curioso, a atriz que fez a Willow sempre falou que ela se arrepende muito dessa cena aqui, mas não por ela ter ficado pelada, e sim por ela não ter ficado pelada, já que ela não quis. Aí o diretor foi atrás de uma dublê de corpo, botou essa dublê de corpo na cena e ela falou que não gostou do corpo da dublê. Agora eu tenho culpa que ela nasceu feia. Então ela falou assim: rapaz, eu deveria ter feito aquela cena, viu? Eu fui boba. E eu me arrisco a dizer que o diretor tinha algum problema com ela, porque ele dublou todas as cenas dela, já que ele detestou o sotaque da atriz. Assim, não foi ele que dublou, tá? Porque do jeito que eu falei, parece que ele realmente fez as vozes. Meu nome é Willow, eu sou muito safada. Mas é por isso que o áudio dela é diferente, porque ele foi gravado separado. Tudo que essa mulher falou foi pro ralo. Que maldade você fez comigo, cara. No dia seguinte, a Willow conversa com ele e fala: nossa, te chamei, você não veio e tal. Ele fala: é que eu sou noivo, né? E ela fala: mas isso é um problema pra alguém? E ele fala: pra mim sim, até porque eu não acredito nisso antes do casamento. Então a gente pensa: ué, será que esse velho aqui é virgem? Mas isso é impossível! É que assim, teoricamente, eu acho que era pra ele parecer um cara mais jovem, tá? Não tô dizendo que ele deveria parecer um policial jovem, mas o Howie parece estar ali no alto dos seus 40 anos. Então... 40? Talvez 50. Tô ficando velho, tô acabado, meu pinto não sobe mais. Bom, mas fato é que ele sai dali e vai investigar um pouquinho mais, e ele descobre o tal funcionamento do ritual. Aparentemente a Rowan não morreu ainda, porque ela vai ser usada como sacrifício nesse ano, entendeu? Ela fica um ano inteiro guardada pra depois se sacrificar. Então ele pensa: caraca, eu tenho que pegar meu avião anfíbio, eu tenho que voltar pro continente, chamar policiais e parar com isso aí. Ele vai correndo até o avião anfíbio dele e o avião não pega. E ele pensa: ué, será que mexeram nisso aqui, me sabotaram? Ele pergunta pro barqueiro, o barqueiro fala: não sei, nunca vi, não sei o que aconteceu. E ele pensa: ah, é? Estão tentando me manter aqui, então eu vou sozinho, com as minhas próprias mãos. O curioso é que aparentemente esse policial aqui não tem arma, né? Arma de fogo e tal. Então ele tem que resolver tudo no cricão, né? Assim, pegar e toca na cabeça. E é exatamente isso que ele faz com o dono da pousada onde ele tá. Porque ele volta até a pousada, o pessoal tenta fazer um ritual queimando uma mão que supostamente faria ele ficar adormecido durante todo o festival e tal, mas ele vê isso. Então ele sai dali, pega um candelabro, desmaia o dono da pousada e rouba dele a fantasia de bobo da corte. E aí ele decide que vai ir até o festival para investigar. E como ele tá todo fantasiado, ninguém vai saber quem ele é. E aí eles começam a dançar no meio da rua, chega até o Lord Summerisle e fala: você tá dançando um pouco, dança mais. Ele dança mais um pouco, finge que é o dono daquela estalagem, e eles vão se aproximando até o local do ritual. E quando ele consegue passar por aquilo ali, ele encontra uma caverna onde está aquela garotinha. Finalmente ele encontrou a Rowan.
ela tá amarrada e ele percebe que precisa ajudar essa menina. Então nesse momento ele, que até aqui estava disfarçado, sai correndo, tira o capacete de bobo da corte, tira a máscara, né? E chega na Rowan Morrison, ele liberta a garota e ela diz assim: ah, que bom que você me salvou, vamos fugir por aqui. E ela começa a mostrar para ele um caminho por dentro de uma caverna para que eles consigam escapar. E aí eles vão passando por aquele local todo e tal, e quando eles saem da caverna, eles estão no topo de uma montanha. E quem está lá? Lord Summerisle e toda a galera daquela cidade. Toda a trupe. Toda a trupe maluca de Summerisle. A Rowan Morrison, inclusive, ali sai correndo, vai abraçar o Lord Summerisle, vai abraçar a mãe dela, todo mundo dá os parabéns porque ela fez tudo como estava combinado. E aí ele se sente um otário. Ele tava indo atrás dessa garota, ele encontrou ela, mas ela tá do lado da galera que quer sacrificar ela, ele não entende porra nenhuma. E aí o Lord Summerisle chega e fala: ô meu queridão, sabe o que você é? Você é um idiota, você é um bobaião, tá bom? Vocês me desculpem, mas ele pipocou, ele é um bananão. Porque você foi atraído aqui pela gente, entendeu? E a gente fez tudo isso aqui pra você achar que tava pagando de investigador, detetive, e a gente fez essa teia aqui que prendeu você. E é muito interessante que o Summerisle fala que eles precisavam de alguém com características específicas. Eles precisavam de uma pessoa, por exemplo, que tivesse os poderes de um rei. E como o Howie é um detetive, como ele é da polícia, então ele tem poderes diferenciados. Eles precisavam de um tolo, um idiota. E o Howie foi até lá por vontade própria. Tem coisa mais idiota do que isso? E eles também precisavam de alguém virgem. A man who would come here as a virgin. A man who has come here as a fool. Então, o Howie foi minuciosamente escolhido e caiu que nem um pato nas tramóias de toda essa galera. Se ele é virgem ou não, difícil acreditar que esse cara de 50 anos é virgem, mas o Lord Summerisle comenta: você veio como virgem, ou seja, ele estava nesse processo de que ele ia casar e ele estava renunciando ao sexo e só faria depois do casamento, então ele veio como alguém supostamente puro, que era o que eles precisavam. Então ele tenta sair de lá, ele tenta escapar, tenta avisar as pessoas falando: isso não vai dar certo, e ele tenta fazer isso, só que a população prende ele e começa a levar ele até um gigantesco homem feito de madeira e palha, onde ele percebe que ali ele vai ser sacrificado. Ele era o sacrifício, não aquela garotinha. A garotinha foi só o chamariz para ele. Ele chegou ali e ele que vai ser queimado. E aí, dentro desse homem de palha, que ironicamente é feito de madeira, o Howie é colocado, vários outros animais também são colocados, e eles ateiam fogo no homem de palha, enquanto o Howie fica ali rezando para Deus, fica pedindo a eles para que, por favor, o libertem e tudo mais. E quando ele percebe que vai ser queimado, ele começa a falar assim: vocês serão amaldiçoados, eu vou morrer aqui e vocês não vão conseguir nada dessa plantação, e ano que vem vocês vão ter que queimar alguém mais importante ainda, e vocês queimarão o Lord Summerisle. Ele grita um monte. With the crops fail, Summerisle, next year your people will kill you on May Day. Ele não abandona a sua religião ali no fim, a sua fé, ele continua, ele amaldiçoa todas essas pessoas, ele fala que não vai dar certo e a gente pensa: é óbvio que não vai dar certo. Só que pra mim, o último take desse filme é genial, que é o momento em que a cabeça do Homem de Palha cai e a gente vê atrás dela o sol. Lindo, maravilhoso, como se fosse de fato o Deus do Sol agradecendo essa galera pelo sacrifício que eles fizeram. Isso é maravilhoso, cara. Olha que aula de cinematografia, né? Que é a cabeça caindo, o sol aparecendo. E não precisa falar nada, não precisa da narração, não precisa de nada, é só mostrar e você entende já. O Homem de Palha teve um custo de aproximadamente 800 mil euros e faturou 500 mil, ou seja, não fez grana, e esse filme foi vendido como um terror, só que como o Léo comentou, naquela época o pessoal estava acostumado com outro tipo de terror, e esse filme aqui é muito mais de investigação, tem um clima meio bizarro envolvendo sexualidade, religião, embate de dois pensamentos, é uma parada muito mais diferente, então realmente, se você está acostumado com um filme de terror pique Invocação do Mal, isso aqui é outra parada. Esse filme aqui é à frente do seu tempo. Ele é impressionantemente bem realizado. Ele é Midsommar antes de Midsommar. É, exatamente. Se você assistiu Midsommar, esse aqui é o pai de Midsommar.
E a metade das coisas que estão em Midsommar estão aqui também, só que ele fez isso lá em 73, fez com maestria, construiu uma comunidade extremamente estranha, você se sente estranho durante o filme inteiro. Mas crível, isso que é a parada, é uma parada crível, você assiste, é bizarro, mas você acredita. E aí que tá um dos principais problemas do remake desse filme, o do Homem de Palha, que é O Sacrifício, onde o policial é interpretado pelo Nicolas Cage, que, cara, esse filme é ruim, mas não é pouco ruim não, né? How to get burned? How to get burned? How to get burned? How to get burned? I don't know! Esse remake, aliás, poderia receber um filme lixo aqui do canal Piuí. É um dos piores remakes de filme de terror da história. Tem o Nicolas Cage completamente maluco. Not the bees, not the bees. Aqui foi o fundo do poço do Nicolas Cage, porque o Nicolas Cage, a carreira dele, ela é meio assim, né? E aqui foi o ponto mais baixo da carreira dele, foi O Sacrifício, é um filme horroroso, mas o original é muito bom, merece ser assistido se você ainda não assistiu, e por conta disso recebe o selo de filme top aqui do canal Piuí. Então é isso, pessoal. Comenta aqui se você já viu O Homem de Palha ou até se você assistiu O Sacrifício, o remake do Nicolas Cage. E não se esquece de conferir os links aqui da descrição que vão levar você para as nossas redes sociais, para as lives do Miguel e para o PiuíCast, o podcast do canal Piuí, que agora está no YouTube. É só clicar no vídeo do lado que você vai assistir a gente falando um monte de coisa. Um monte de merda.